Dia, senhores, tudo bem com vocês? Posso deixar a palavra do Senhor Jesus para me meditar com vocês hoje? Tudo bom, meu irmão? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, querido? O caminho para a vida. Bom, meu irmão, isso aí. O caminho para a vida é quem? É Jesus, né? Com certeza. A palavra de Deus diz que... Exato. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele, né, irmãos? Nós estamos aqui nessa manhã para falar do amor de Jesus por nós, né? Como diz lá no livro de João, capítulo de número 3, verso de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas para que tenha vida eterna. Como diz também no livro de Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Jesus, ele promete aliviar esse fardo que o pecado, né, traz para a vida de cada um de nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte eterna, né? Quando nós estamos falando de morte, nós não estamos falando da morte do corpo, porque a morte do corpo Jesus já venceu na cruz do Calvário. Ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Quando falamos de morte, nós estamos falando da morte eterna, aquele lugar aonde a alma será lançada, né? E somente, né, a santificação ao Senhor, a entrega ao Senhor, né, e para receber o sacrifício de Cristo que foi feito na cruz do Calvário, poderá nos livrar dessa condenação eterna. E essa é a pior morte. Como a própria palavra de Deus diz: não tema o homem que pode matar o corpo, mas tema a Deus que além de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Tricotomia foi feito o homem, né? Tricotomia, 3 partes: corpo, alma, espírito. Corpo que volta para o pó, porque do pó vieste, do pó também voltarás, aquilo que Deus disse para Adão no jardim do Éden. Tricotomia, corpo, alma e espírito. Espírito que é de Deus, espírito volta para Deus. Mas a alma, essa é a questão. Se o espírito é de Deus, o corpo é do pó, para onde vai a alma após a morte? É algo que nós devemos refletir, porque nós vivemos a vida de forma dissoluta, como o filho pródigo que pediu ao pai parte da sua herança, partiu, foi para uma terra longínqua e gastou tudo com aquilo que não devia, de forma dissoluta, né? A palavra dissoluta diz que ele gastou com coisas que não convém, com coisa que não era boa, né? Dessa forma. Então, como o filho pródigo, às vezes a gente vive a vida de forma dissoluta, achando que morreu, acabou. Muita gente diz: morreu, acabou, eu vou viver, eu vou desfrutar dos prazeres que a terra, né, que a vida e que esse corpo tem para me oferecer. Mas na realidade essas pessoas estão enganadas, porque depois da morte segue-se o juízo final. E a questão é: para onde irá a nossa alma depois da morte? Qual será o juízo de Deus para cada um de nós? Então eu deixo essa palavra para que os irmãos venham a repetir. A Bíblia diz que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os alcoólatras, todos aqueles que cometem o pecado e amam a mentira. Amém, irmãos? Para que os irmãos não sejam pegos de surpresa naquele dia, a Bíblia diz que ninguém ficará, Deus não tomará o culpado como inocente. Uma vez que nós conhecemos a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes a gente fala que conhece a Deus, desde criança a gente conhece a Deus. A gente diz que, né, alguns dizem assim: olha, nasci nessa fé, vou morrer nessa fé, eu conheço a Deus. Se a gente fala de Jesus para alguém se ofende, né? Muita gente se ofende justamente pelo fato de achar que conhece a Deus. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, se não conhecermos Jesus de fato, ao ponto de nos entregarmos para Ele, jamais veremos o Pai e jamais alcançaremos salvação em Cristo Jesus. Amém? Há 17 anos, 16 anos, eu era também uma pessoa muito difícil, mas encontrei Jesus no decorrer dos anos, da caminhada. Jesus me transformou, me libertou. Agora, pastor, missionário, estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês e dizendo que Jesus, pastor e missionário, né? Daqui é Igreja Visão Missionária, Sócrates Resende, bairro Beira Rio, pastor missionário, pregando o evangelho aos 4 cantos da cidade de Canaveiras e fora dela. Estou aqui para deixar a última palavra: Jesus é o caminho e não tem outro. Amém, irmãos? Que os irmãos venham abrir o coração para o Senhor, para que Jesus possa mudar a vida de vocês. Amém? Tenha um bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Amém? É necessário confessar Jesus, aceitar Jesus como muito suficiente Salvador da nossa vida. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer, meu irmão.